Agora, vamos ao último grau, que é o grau superlativo, que também será dividido por quantidade de sílabas do adjetivo. Mais uma vez, para os monossilábicos, nós temos uma formulazinha, formulazinha, tá, gente? Ó, entre aspas. Uma formulazinha diferenciada, né? Que ele vai receber também um sufixo. Qual será o sufixo agora? EST, para os monossilábicos, ou seja, os de uma sílaba apenas. Por exemplo, tall. Tall é um adjetivo curtinho, uma sílaba, né? Eu quero dizer que o que é o grau superlativo? O grau superlativo é quando você compara com um grupo com mais do que outra coisa, né? Então, ele é de todo aquele grupo, ele é o que se destaca. No caso aqui dele, né, que é quem eu tô comparando ele com a família dele. Então, mais de uma pessoa, tá? Nessa família. E dentro desse grupo, ele é o mais alto. Então, o grau superlativo, ele vai ter esse artigo aqui, ó, na frente, que é o nosso artigo definido, que significa os as, para destacar dentro do grupo, né? E no caso dos monossilábicos, ele recebe esse sufixo, agora não mais é R, mas é ST, tá? No finalzinho do adjetivo. Então, lembrando que tem que seguir aquelas notas ortográficas também. Se por acaso terminar em consoante, vogal, consoante, que é o sanduíche das vogais, né? A vogal entre duas consoantes. Então, nesse caso, a gente tem que lembrar de dobrar a consoante final do adjetivo, tá, gente? Num grau de superioridade ou de superlativo, que é esse que nós estamos vendo agora. Então, continuando aqui, nós temos he is the tallest in his family, ou seja, ele é veja que eu acrescentei o artigo na frente do adjetivo tall e coloquei o sufixo est aqui agarradinho com o adjetivo. Esse est também significa mais, e aí igual ao er, né? Só que agora não tem o den, tá? Porque eu tô comparando com toda a família. Então, ficou, ele é o mais alto em sua família, ou na sua família, ok? Agora, se tiver duas sílabas e esses dissílabos forem terminados naquelas mesmas letrinhas do grau de superioridade, como eu mostrei a vocês, aí o que a gente vai fazer? Bota agora, aliás, continua a mesma regrinha dos monossilábicos, né? Continua igual. Então, nós temos agora o adjetivo clever, né? Que é esperto, inteligente. Então, nós temos Joy is the cleverest student in his classroom. Joy é o mais esperto, mais inteligente estudante, o estudante mais inteligente na sua sala, na sua classe, tá? E simple também tem duas sílabas, simple e a terminação em LE, tá? E aí, no caso, fica, esta é a lição mais simples de todas, tá? Também feito um grau de comparativo semelhante aos monossilábicos. Mas, se for um adjetivo ou um advérbio dissílabo com outras terminações, aí nós não vamos mais acrescentar sufixos, nós vamos acrescentar a palavra the most e segue o adjetivo sem sufixo. The most significa o artigo, né? Novamente, os as e most mais. Então, o mais é alguma coisa. Por exemplo, complex. Complex tem duas sílabas, mas não é terminado em nenhuma dessas daqui. Não é terminado em Y, nem ER, nem LE, nem OW, né? Então, nesse caso, ele vai seguir essa nova fórmula. E aí ficou, this is the most complex problem I've ever solved. Então, este é o problema mais complexo, certo? Que eu já solucionei ou resolvi, ok? Bom, agora, para os que tem 3 ou mais sílabas, vai acontecer o quê? Seguir a mesma regrinha também dos outros dissílabos, como nós vimos
no grau superioridade. A mesma coisinha também para eles. Só que agora é a fórmula do grau de superlativo, tá? Então, 3 ou mais sílabas segue as mesmas regras dos outros dissílabos, ou seja, sem sufixo, colocando a palavra the most antes do adjetivo. Então, eu tenho aqui a palavra popular, o adjetivo popular, que tem 3 sílabas. Nesse caso, é um adjetivo longo, né? E aí eu tenho, Gone with the Wind is one of the most popular films of all times. Então, E o Vento Levou, que é o nome do filme, é um dos mais populares filmes de todos os tempos. Vocês não devem ter escutado falar desse filme, porque não é da época de vocês, mas é muito famoso, tá? Então, o mais popular, the most popular. E para finalizar, gente, rapidinho aqui, nós temos os graus, as formas irregulares. E esses irregulares a gente tem que memorizar, tá? Então, por exemplo, o adjetivo good, eu não vou falar de todos, vou falar rapidinho aqui. O adjetivo good, você não vai dizer no grau de... Isso aqui, essas formas irregulares é só para os graus de superioridade e superlativo, tá bom? Igualdade e inferioridade é feito daquelas outras formas das regras que eu falei anteriormente. Mas entrou o grau superlativo ou superioridade, eles já mudam a forma. Então, veja, por isso que é chamado de irregulares. Porque bom, você não vai dizer mais bom, você diz better than, melhor que, né? E também não vai dizer o mais bom, você diz the best para o grau superlativo, the best, o melhor. A mesma coisa, bad. Bad, você não vai dizer... Bad significa ruim. Aí, no grau de superioridade, você não vai dizer o mais ruim. O mais ruim que, né? Você vai dizer rose. E o mais ruim também tá errado. Você vai dizer the worst, que é o pior, e aqui pior, tá? A mesma coisa para little, que é less, que é menos, e the least, o menos, né? Aqui, mais e o mais, more, the most. Aqui nós temos advérbios, tá, gente? Advérbios, recebendo o grau, que também recebe. Temos aqui também só uma curiosidade do old, que é o adjetivo velho. Mais velho, você tem 2 formas de você falar no grau de superioridade. Você pode, como ele é monossilábico, então ele recebe o sufixo, R. Mas você também tem essa outra forma, elder, né? Que também significa mais velho, tá? E the oldest ou the eldest, que também é o mais velho. E far, que significa longe, também como um advérbio. Nós também temos aqui farther, que é mais longe, né? Ou further, que é mais longe também. Ou the farthest, que é o mais longe, ou furthest, que é o mais... The furthest, que é o mais longe, tá bom?